A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Tingindo a podosfera brasileira em alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história sendo escrita do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA. Seguindo a tendência, mas contrariando todas as odds, este podcast tem um patrocínio fake de Bet Santos, a Bet dos Caetianinhos. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que não encontra em mais nenhuma bet. Arremesso de chinela, maratona de falatório e levantamento de grito. Faça já sua fezinha na Bet Santos. Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. É pós-temporada, o CSA pode ter sido completamente desmanchado, mas o nosso contrato aqui com você, nosso ouvinte, está mantido. E nós temos hoje a brilhante participação da nossa contramestra, co-idealizadora deste projeto aqui, que é a nossa Madalena. Seja bem-vinda, Madalena, querida sogra. Te amo, viu? Ok, meu querido, também amo muito você. Boa noite a todos. E desculpe a minha voz, que eu estou um pouquinho gripada, mas é só um pouquinho. Tudo bem. Pelo podcast, acho que não transmite, não. Ah, beleza. E nós temos também nosso primeiro convidado deste novo formato do nosso podcast, né? A CSA está de férias, mas a gente não está, e nós mudamos um pouquinho este formato para trazer para vocês mais conteúdo, porque a filosofia desse podcast aqui é essa, é nós chamarmos sempre convidados mais qualificados que nós. E eu quero dar as boas-vindas à voz padrão de Alagoas, Edivaldo Alves. Obrigado, Edivaldo, por estar atendendo ao nosso convite hoje. Seja bem-vindo, fica à vontade. E feitas as nossas apresentações, vamos direto ao que interessa. Aqui é papo reto, meu querido. Aqui a terra é azul! E vamos iniciar o programa de hoje com algumas manchetes, né? Algumas notícias curtas. O que é que aconteceu aí nessas 3 semanas que se passaram do último programa para cá, né? Quero pedir desculpas pelo Marcos, hoje ele não pôde estar presente, porém, nós temos aqui algumas notícias para compartilhar com vocês. Primeira dela, tapetão. Manaus aciona STJD contra a Aparecidense por escalação irregular de jogador. Foi pelo lateral Matheus Leal, isso está aí sendo analisado pelo STJD, que tem até o dia 27 de outubro para aceitar ou não a denúncia, e isso pode mudar a lista dos rebaixados para a Série D 2024. Protestos. Rafael Tenório agenda a renúncia para o dia 1º de novembro, mas ele pode desistir nessa quarta-feira. Convocou aí uma conferência de imprensa, vamos ver o que é que ele tem aí guardado, parece nos bastidores que ele já tinha desistido, foi convencido de desistir de sua desistência,
né? E vamos esperar aí na quarta-feira, tudo pode acontecer. A gente não sabe mais quem é o presidente, a gente não sabe mais quem é o técnico. Circula notícia que Capo saiu, outras notícias que ele não saiu, ninguém sabe quem é o técnico mais, ninguém sabe quem é o executivo de futebol, dizem que foi demitido o Kaminski, depois dizem que não foi. Já tem aí notícias circulando que Alarcon Pacheco está no radar para ser o novo executivo de futebol, ninguém sabe. Vamos descobrir, quem sabe, alguma coisa na próxima quarta-feira. Olha, eu já falei para você que ultimamente eu estou meio distante, ou muito distante até, das notícias do futebol de Alagoas. Não tenho acompanhado muito e até também por decepção com esse mesmo futebol, e principalmente com o futebol azulino, né? Mas essa questão do Tenório, me parece até que em momentos, quando ele perde a lucidez, não sei se motivado por água que passarinho não bebe, não é? Ou água até melhor qualificada, eu acredito até que ele toma esse tipo de decisão, depois ele repensa, depois ele rememora o que fez, depois ele se arrepende da nova decisão que tomou e aí volta atrás. Eu acho que isso tem que acabar dentro do próprio ambiente do Rafael Tenório, porque não fica bem. Ele se desmoraliza com esse tipo de atitude, não é? Sai, abandona, critica jogador, critica técnico, critica, nem sei se a própria torcida também. Acho que ele deveria abrir um caminho, já que foi um grande benfeitor do próprio CSA, mas está desmanchando tudo com essas atitudes, e principalmente com a eleição que ele comandou e que terminou praticamente em tudo isso. Então, Alberto, eu acho que chegou o momento de ele repensar e deixar o CSA livre para quem quiser assumir e tocar o time azulino para frente. Exatamente, nós estamos precisando de convicção nesse momento. A gente viu que o planejamento para o ano de 2023 foi repleto disso, falta de convicção, vai, não vai, não é, e deu no que deu, né? Estamos ainda na Série C, não conseguimos esse acesso, não conseguimos nem estar na segunda fase da Série C, então eu espero, sinceramente, mais convicção, acho que é o ponto-chave para a temporada de 2024. Eu acho que ele vai dar a decisão última, né? A verdadeira e a última decisão. Eu acho que ele deveria marcar para o dia 1º de abril. Tu não acha, não? Vai demorar demais. Já estamos na temporada regular. Não pode deixar para mentir nesse dia. Mente antes. Essa da Madalena foi muito boa. Isso. A turma do CSA mente a todo instante, né, rapaz? A gente fica sem saber. Enquanto isso, o adversário alcançando mais sucesso, não é? Crescendo. Crescendo financeiramente, deu um salto enorme este ano. O grande problema, Alberto, da torcida do CRB e principalmente da diretoria, do conjunto em si do Clube de Regatas Brasil, era o CSA ter conseguido chegar à Série A da forma que conseguiu. Foi também do CSA ter sido campeão brasileiro, é bom que se ressalte isso, campeão brasileiro com aquele escudo da CBF, da Série C, isso aí aniquilou os alvirrubros, no meu modo de pensar. Então, até hoje, eles têm isso na cabeça. Enquanto o CRB não chegar à Série A como o CSA chegou, o regatiano vai continuar morrendo do coração. Eu tenho essa impressão. Próxima notícia, vida longa ao rei! Em seus 110º aniversário, o CSA distribui picolés azuis e a presidente é criticada, sabe nem cortar um bolo. Dizem que foi isso que se escutou ali quando a presidente, em exercício, né, Miriam Monte, devido à licença do Rafael Tenório, foi cortar o bolo. Mas, assim, eu estive lá, tive esse privilégio de estar lá, estivemos, né, Madalena, e prestigiamos, eu acredito que foi uma festa que pareceu até organizada, foi bonita, teve a missa lá, teve o jogo, a gente pôde estar lá, prestigiar, eu gostei de ter estado no CT, de ter conhecido o CT. O que achaste, Madalena? Eu achei belíssimo, né, sabendo que ainda falta terminar muita coisa, né, mas ele tem uma estrutura boa, né, é na parte alta de Maceió, né, onde a população mais cresce, né, onde fica o povão mesmo, né.
E eu achei bem bacana, eu gostei, viu? Agora a gente precisa de uma gestão para terminar, né? Porque começa, não termina, não, tem que terminar. E o dinheiro para terminar, já que o próprio Rafael disse que o CSA deve 20 milhões de reais. A preço de hoje já deve ser uns 25, não é? Com juros, com tudo, e está tudo aumentando assustadoramente. Então, como que vai terminar? Com dinheiro de quem? Hein? É um menino. Final da Série D vira chá de revelação na disputa entre Ferroviário e Ferroviária. É Ferroviário ou é Ferroviária? Ganhou o Ferroviário. Então, o campeão da quarta divisão é o Ferroviário do Ceará. Parabéns. Parabéns aos papais, à mamãe. É um menino Ferroviário campeão da quarta divisão. Estará disputando contra nós na terceira divisão do ano que vem. Inclusive, vou fazer menção honrosa ao interminável Ciel, né? Chegou, inclusive, a ser cotado para o CSA no início da temporada deste ano, foi lá para o Ferroviário e foi extremamente decisivo durante toda a campanha do time cearense na quarta divisão. Esse garoto Ciel, o que foi do Asa, grande jogador. Ele já é bisavô, não? Olha. Eu sei que o rapazinho já está com quase 50 anos e continua aí sendo decisivo, né? Foi importantíssimo nessa campanha do Ferroviário. E ele tem uma história de recuperação fantástica, esse cara, Ciel, deve ter 42, por aí, 43, não é? No máximo, 43 anos. Ele foi jogador do 41, Asa. 41, não é? Ele foi jogador do Asa e bom jogador. Ele chegou ao Fluminense do Rio, esse cara, rapaz. Mais novo, né? Bem mais novo. Agora, se meteu a tomar cachaça, que depois dos jogos em Arapiraca, ele saía até de carro de mão, os negros puxando ele do fumeirão e levando para casa. Ele passava 2, 3 dias embriagado. A cachaça acabou com ele. Agora, de repente, chegou Jesus para o coração dele, ele se converteu, entendeu? Mudou de vida, acabou com os vícios da cachaça e da vida horrorosa que levava, e com isso se recuperou. E tanto é que ainda hoje joga bola e joga muito bem. Verdade, inclusive eu escutei um pouco da história de vida dele, né? De fato, o álcool atrapalhou bastante. Quem sabe se não fosse isso, ele estaria ainda mais elevado, né, no futebol. E dizem que foi uma situação que ele completamente bêbado em casa, enquanto jogava na Arábia, que ele passou um tempo lá também, de 2011 a 2016. E a filha perguntou: papai, por que o senhor bebe tanto? E nesse momento deu estalo nele assim, e ele hoje está aí em grande fase, ainda com 41 anos, ainda sendo decisivo, né? Na Arábia, o negro não pode beber, não. Porque se descobrirem, o cara vai para guilhotina fácil, não é? Devia ter como é que chama? Aquelas cavernas que os caras se escondem e tal, né? Ele devia baixar essas cavernas e tomar as canas dele por lá. E, de repente, alguém descobriu e disse para ele: opa, ou para ou morre. Eita, perigo naquela terra. Vamos lá, Cipoada. Após despachar Alecrim e Sport, o Azulão toma 5 do Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Era o que restava a nós em termos de atividade do CSA, a base Sub-20. Ainda tem um jogo de volta lá em Salvador, mas 5-0 tendo tomado no Repelé é algo que praticamente impossível. Praticamente não, é impossível. A possibilidade é tomar 10. Mas vamos em frente, vamos ao quadro principal do nosso episódio de hoje, aproveitar a presença de Edivaldo Alves, conhecer um pouco mais de sua história. Para quem não conhece, quem da minha geração, eu tenho 32 anos, não acompanhei a carreira de Edivaldo Alves. Quando eu nasci, já estava na atividade da crônica esportiva, né, no nosso estado de Alagoas, um dos pioneiros da crônica esportiva. E eu estou muito feliz de ter você aqui, conhecer um pouco mais
da sua história, mas a sua história não começa aqui em Maceió, não, né? Edvaldo, onde você nasceu? Como foi que você veio parar aqui, Edvaldo? Olha, como eu vim parar, eu não lembro bem, porque eu sou de Pernambuco. Primeiro, sou de Correntes, Pernambuco, onde vim conhecer essa cidade muitos anos depois, já depois dos 40, eu acho, depois de sua idade. Passando por Correntes, é que conheci, que fica aqui perto de Garanhuns, fica perto da cidade de União dos Palmares, está nessa rota. Então, Roberto, eu sou pernambucano, mas me considero alagoano porque cheguei aqui na nossa terra aos 5 anos de idade. Sim, assim. Nunca gostei de time pernambucano, não gosto do futebol de Pernambuco, que seria minha terra, mas minha terra, na realidade, é Alagoas. Então, moramos em Palmeira dos Índios, depois de União dos Palmares, quando chegamos do Recife. Moramos aí também no Recife, perto da Cruz Cabugá, não tem essa rua aí, não é? Sim, sim. Moramos aí no Recife, chegamos aqui e tal. E em Maceió eu cheguei aos 10 para 11 anos de idade. 10 para 11 anos. Se você perguntar que está na história de Alagoas, o tiroteio da Assembleia Legislativa, já ouviu falar nisso, não é? Onde morreu o Nossa, eu deputado. isso, Já leu ouvi sobre. falar do Senado, inclusive. Teve um tiroteio no Exatamente. Senado. No Senado já foi com um alagoano aqui, que foi governador, depois senador e tal, e que Exatamente. atirou no que viu e matou o que não viu. Que ele atirou para Exatamente. frente, a bala foi para trás, aí matou um senador do Do Amazonas, Acre, do Acre. Do Acre, Voltou para exatamente isso. casa no caixão e não deu em nada, né? Imunidade parlamentar. Ficou por isso Não, mesmo. não, não ficou para o coitado que morreu, que desapareceu, não é? O Cairala, ou Isso, Cairela, um nomezinho assim. Bom, sim. então, aqui em Maceió, desde os 11 anos, quando cheguei em Maceió, para você ter ideia, Alberto, a gente deveria ter aqui, no máximo, 150 mil habitantes. 150 mil, no máximo. Aqui, onde eu moro, perto do CEPA, era tudo do SESMAC, para que você conhece minha residência, e para o CEPA, para o restante do Farol e tal, era tudo sítio. Eu alcancei, quando menino, isso aqui tudo sítio. E cresci, entrei no rádio em 66, 65, por aí assim. Levei sorte ao entrar no rádio, porque era muito difícil, e a gente tinha verdadeiros ídolos aqui no rádio, que eram pessoas que você, para chegar perto delas, como hoje é, por exemplo, o rádio da minha época era melhor do que a televisão de hoje, para você ter ideia. A grande Imagina. rádio a país, na qual a Globo se espelhou para fazer os programas que essa rádio fazia. Eu não sei se você lembra do Balança Mas Não Cai, dos programas de Chico Anísio, não é? As novelas. A Globo tirou tudo isso da Rádio Nacional. Tirou, assim, copiando o que é hoje, ou que como se construiu a Globo, apesar da dinheirama que o governo derrama nela. Os governos têm derramado, não é? Bom, então aqui a difusora, ela era uma cópia da Rádio Nacional. Uma cópia, assim, de fazer o que a Nacional fazia. A difusora tinha orquestra, entendeu? A difusora tinha programas de auditório, um às quintas-feiras, outro aos domingos. Madalena não sabe disso, porque Madalena, nesse tempo, Madalena nem pensava em nascer ainda, né? Era projeto, tá entendendo? Então a difusora era essa grande equipe que se identificava demais com o pessoal daqui. Todo alagoano era ouvinte da difusora. Depois é que vieram Gazeta. Aliás, a Progresso veio antes da Gazeta. A Progresso já acabou. E a Gazeta permaneceu. E Via Política acabou com a difusora também. A hoje estrutura da organização Hernando Belo acabou com a Rádio Difusora de Alagoas. A difusora era tão importante, para você ter ideia, tinha um produtor da rádio chamado Emanuel Rodrigues, que chegou a ser produtor de programas da Rede Globo. O cara era tão fraco que chegou a ser programador da Rede Globo, de fazer programas para a Rede Globo.
Para você ter ideia também, nós tivemos aqui um radialista que foi transferido para Pernambuco, que esse cara, já falecido hoje, claro, esse cara foi quem inspirou, saindo daqui de Alagoas, a Chico Anísio fazer a escolinha do professor Raimundo. Para você ter ideia, ele mandava pedir a esse alagoano nosso, que foi fundador da Difusora, os scripts do que rolava na escolinha, da produção da escolinha daqui, que se chamava Escolinha do Barulho. Então, para você entrar numa rádio dessa, era praticamente impossível, haja vista os grandes nomes que ela possuía, entendeu? E ultimamente, um dos maiores desses nomes, e era da época também, ainda iniciando, quando eu era garotão, era Edécio Lopes, que eu acho que você tem boa lembrança dele, não é? O cara do Manhãs Brasileiras, esse é um radialista completo, radiator, tudo. Então, Floraci Cavalcante também iniciou nessa rádio. E quando eu comecei, a Floraci já tinha uns 4 ou 5 anos no ar. Então, era muito difícil. E, por milagre, eu consegui ser contratado pela Difusora depois de teste na antiga Rádio Palmares, depois de passar também pela Rádio Progresso, e meu começo foi aí. E no futebol eu caí nele por acaso também. Era isso que eu ia perguntar, porque se de início você já tinha esse viés, esse gosto pelo esporte, pela área esportiva, ou se era de outra área dentro da rádio? Não, eu era de outras áreas, de comandar programas, de fazer reportagens e tal. E no futebol, de repente, eu fui para a Rádio Palmares, que era da Arquidiocese, e a Palmares era... que nessa época, Alberto, era muito difícil você chegar a uma grande rádio, né, daqui. E a Palmares era uma pequena rádio, embora tivesse até alcance maior do que Gazeta Difusora, porque a Palmares tinha onda curta que era sintonizada no país todo e no mundo até. Isso era frequência AM ou já era FM? Não, nem FM. Ela era frequência AM e também a chamada onda curta, de 91 metros. E nessa onda curta, os rádios de hoje não têm mais. Cada rádio tinha 4, 5 ondas. Aí você girava o botão, ela ia para a onda curta. Na onda curta estavam as grandes rádios do país. A Gazeta nunca foi onda curta, a Difusora nunca, e a Palmares, que era da Arquidiocese, ela, quando foi inaugurada, foi com um transmissor também de onda curta. Para você ter ideia, eu transmiti um jogo aí no Recife entre Seleção Brasileira de Pelé, imagina só, Seleção Brasileira contra Seleção Pernambucana, no estádio da Ilha do Retiro, esse jogo. E transmiti pela onda curta da rádio, que ainda hoje existe aí no Recife, a Rádio Olinda, que também era da Arquidiocese daí de Pernambuco, entendeu? Aí, pela onda curta da Olinda, o som chegava aqui em Alagoas, pela onda curta e não pelo telefone, e aqui era sintonizado no rádio, na onda curta, e daí era plugado para a onda média para jogar para o ar. Veja a dificuldade que era. Houve uma época em que a primeira transmissão do Maracanã pela Difusora foi feita pelo telefone, que nessa época era por um cabo submarino. Imagina a dificuldade. Era terrível. Então, eu que gostava de futebol, que sempre ia a jogos do CSA, principalmente, e com o CRB e tal, quando o Trapichão foi inaugurado, pouco tempo depois, na própria Difusora, quando cheguei lá, aí Sabino Romariz, que era diretor de programação da rádio, disse: "Rapaz, você não quer integrar o departamento de esporte, não?" Eu digo: "Quero, mas eu já tentei uma vez e tremi tanto no campo que deixei", que foi na Rádio Gazeta, quando eu trabalhei lá, me chamaram para fazer futebol, para você ver quanto era difícil. Quando eu fui falar, tremi, a voz acabou e eu desisti, não quero mais isso não, que era ser repórter esportivo.
ser Uhum. repórter. Aí, quando fui para Palmares, aí vou voltar ao assunto dela, e como comecei no futebol, a Palmares, que não era bem ouvida, entendeu? A gente Uhum. fazia futebol e não ligava que estariam muitas pessoas ouvindo. E isso influenciava muito para o ser humano, entendeu? Hum. Influenciava demais. Para você ter uma ideia, um teste que eu fui fazer lá, inclusive esse colega nosso, falecido, está com uns 15 dias, era o diretor artístico da época, quando eu sentei, que ele me pediu para fazer o que ele queria em termos de ler notícias, de apresentar programa, um piloto, né? Olha, faça Sim. isso, mais aquilo e tal, que eu comecei a fazer, aí ele mandou parar, imagina só, chamado Pedro Macedo, que depois tornou-se meu amigo. Aí o Pedro disse, Edvaldo, faça qualquer coisa menos rádio. Imagina o incentivo. Imagina É. que incentivo. Aí, entre as pernas, coloquei o danado do rabinho, fui-me embora. Entendeu? Uhum. Foi Entendi. quando depois fui para a Rádio Progresso, fiz um teste e o cara que fez, não, está aprovado, fica esperando um mês depois eu comecei a trabalhar e tal. Aí voltei à Rádio Palmares nessa época, já como radialista, né? Voltei à Rádio Palmares, como não era muito bem ouvida, aí tirava da gente aquela responsabilidade de que todo o pessoal estava lhe ouvindo e que você errasse aqui ou errasse ali, era perdoável. Parece muito nosso podcast aqui. A gente sabe que quem ouve é quatro gatos pingados, então a gente fica à É, né? vontade aqui para falar de Sim, potoca. exatamente, exatamente, Alberto. Como você vai editar, aí, logicamente, corta aquilo que não saiu bem e tal, né? Bom, Isso. aí na Rádio Palmares, eu, como outros colegas da época, inclusive tem um deles, muito amigo de Djavan, cantor. Djavan também andava com a gente muito nessa Rádio Palmares. E Uhum. lá eu comecei a aprender a fazer rádio, entendeu? Comecei a me soltar. Foi quando Sabino Romariz me chamou e eu fui trabalhar com ele na difusora. E algum tempo depois o Resenha fazia esporte comigo, com todo o pessoal aqui. Lá o Tenei Perdigão era o chefe do departamento. E a gente começou a fazer. A partir daí, como repórter esportivo. Depois de alguns anos como repórter esportivo, aí eu comecei também a narrar futebol. Mas no nosso tempo é diferente. Hoje, o rádio e principalmente o YouTube se beneficiou por um lado, que você ouve não só o YouTube, a internet no caso também. Você ouve rádio do mundo inteiro hoje no seu telefone, no seu celular, até o rádio físico que a gente tinha na época acabou, aquele rádio portátil também ninguém usa mais, se abandonou, não é? Uhum. Hoje, É. hoje a internet é que comanda tudo, né? Então, se bem que hoje, pela internet, os caras ficam transmitindo jogos do seu clube, do seu time, e jogando no ar. E uma verdadeira. Eu não gosto desse estilo. Acabou. Não há mais respeito pelo torcedor do outro time. Porque no rádio é o seguinte: você, quando está transmitindo CSA, CRB, mesmo que você seja CRB ou CSA, não é? Que Uhum. intimamente você fique feliz com a vitória, com as jogadas do seu time, você, naquele momento, você é radialista, você não é torcedor. Entendeu? Exatamente. Naquele momento, você é o cara que está levando a informação para quem está te ouvindo. Não é isso? Naquele Isso. instante. Por exemplo, eu fiz muitas viagens com o CSA. Depois eu conto com mais detalhes algumas delas, porque o tempo talvez seja pequeno aqui para a gente conversar, mas fica à sua disposição. Eu fiz muitas viagens com o CSA para o Rio, para Pernambuco, para Paraíba, entendeu? Para o Rio Grande do Norte, o Nordeste todo aqui, para o estado do Ceará, entendeu? Para o Pará. Isso. Eu conheci o Brasil quase todo viajando, não só com o CSA, com o CRB também. Aí, como radialista, eu praticamente matei o Edvaldo Alves torcedor. Esse ficou de lado, porque Hum. quantas e quantas viagens eu fiz, a maioria aqui para o Nordeste de ônibus,
E as equipes das rádios Difusora e Gazeta, elas normalmente mandavam 3 elementos: o narrador, o comentarista, o repórter e, às vezes, até o operador. Sim. Todos íamos nos ônibus de CSA ou de CRB. E nessas viagens, a gente se tornava até íntimo dos jogadores, do técnico, respeitosamente, mas a gente se tornava íntimo deles. A gente jantava com eles, a gente tomava o café da manhã com eles também. E isso fez com que, no radialista, acabasse nele o torcedor. Não é? Hoje não, é Uhum. diferente. Hoje eu vejo o jogo que eu quero. O time que eu mais gosto, que é o Flamengo, eu vejo aqui, faz gol, eu não me altero nem me levanto. Evaldo ainda dá uns pulinhos, né? Ainda. Sim. Evaldo ainda dá. É, Mas eu não, é, entendeu? Porque uhum, eu adquiri isso com o tempo do futebol. Nunca fui um chato torcedor, nem de CSA, nem muito menos de Flamengo, para desmerecer. Ontem eu estava conversando com o Denis, a hum, Madalena conhece demais, que é primo do Evaldo, e o Denis é doente pelo Vasco da Gama. É desse de chorar, de sofrer. Mora aí no Recife também. uhum. Mas eu nunca machuquei o Denis com brincadeira porque eu sou Flamengo. Pelo contrário, eu tento até reanimá-lo quando o Vasco da Gama, que estava numa crise miserável ultimamente, mas está se Hum. reabilitando, quando o Vasco consegue vencer. Então, nunca fui esse tipo de torcedor. Até porque o rádio me fez ser assim. Então, é Isso. basicamente isso, Roberto. Basicamente É, isso. é, uma diferença muito gritante que eu escuto, né, pela história de hoje e que eu sinto muita falta é justamente desse acompanhamento da equipe do rádio para as partidas do time fora de casa, que é algo que não acontece mais, algo que a internet facilita até mesmo para mim. É muito bom eu sou azulino, sou maceioense, exilado em Recife. Para mim, eu não poderia acompanhar o CSA hoje aqui se não existisse a internet. Então, eu escuto Ah, as sim. rádios daí, acompanhando, mas eu sinto muita falta, fica um negócio morto quando eu vejo a equipe da rádio daí transmitindo um jogo que está acontecendo em outra parte do país, apenas assistindo pela TV. O clima do estádio é outra coisa, né? E o que falas aí de estar acompanhando no ônibus do clube, hoje é completamente impensável, até porque cada jogador hoje é uma marca por si só. Cada jogador tem a própria mídia e se comunica com o seu próprio público de forma fragmentada. E isso é algo Isso. que se perdeu com o tempo e faz falta, né? Eu queria falar a respeito disso, dessas viagens. O que é que se marcou que você. Uma turnê, digamos assim, com o CSA especificamente, que tenha te marcado na tua carreira, Edivaldo? Olha, aqui em Maceió, uma que me marcou bem, eu não estou lembrado do ano, mas foi na década de 80. Não lembro o ano. Foi uma viagem que o CSA fez para ir em busca da sobrevivência de dinheiro, não é? O Uhum. CSA fez jogos em Caruaru, veja a turnê, Caruaru, depois Campina Grande, depois Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois no Ceará, na terra do Padre Cícero, com Juazeiro, Juazeiro. Juazeiro, Juazeiro do Norte, e de Juazeiro a gente voltou. Foram 15 dias de excursão. Nesse tempo, quem estava no CSA e despontando para o Brasil praticamente, porque já havia olheiros, né? Embora o CSA não participasse, vamos dizer, de campeonatos como hoje, que a televisão mostra, tudo que é jogo mequetrefe, mas a televisão está lá mostrando. Uhum. Despontou o Peu que chegou a ser campeão do mundo pelo CSA, jogando no Flamengo. Não é? Havia Uhum. nessa época, havia um narrador na Rádio Globo do Rio, chamado Valdir Amaral. Esse foi um grande narrador do Rio de Janeiro. Zé Carlos Araújo, que hoje é top de linha, era ponta de gol. O que é ponta de gol? É o cara tá narrando lá em cima e o cara estava atrás do gol, e quando havia um lance de ataque ou de defesa, que o narrador
citava esse lance, lá vai fulano pela direita e tal, ppp, papapá. O que aconteceu aí, fulano? Zé Carlos sei. Araújo e Edson Mauro, que estavam começando, era quem complementava o lance lá de baixo, não é? Do estádio. Isso no Maracanã, estou citando como exemplo. Então, nesse tempo, Alberto, nessa época, eu que era repórter, quando terminava o CSA, CRB, não é? Aí os Sim. jogadores desciam para o vestiário, a gente descia também e ficava no vestiário para entrevistar o jogador. Um pelo lado do CSA e outro pelo lado do CRB. Estou só exemplificando. Não havia proibição. Hoje você não pode sequer ouvir o jogador quando ele sai de campo, porque a televisão tomou esse direito. Ela escolhe um, leva para lá e tal. Depois, no estúdio, quando você. O cara está falando ali no Premiere, o Sport TV, sei lá o quê. Aí o cara, na mesa de som, pluga a resposta do elemento e o cara no estúdio diz: agora vai falar fulano de tal. Veja que mediocridade. E veja o quanto perdeu o ouvinte. Porque a gente, no vestiário, vamos dizer, jogo CSA, CRB, terminou 1-1 ou 2-0 para um lado ou para outro e tal, você se fixava mais no vestiário do vencedor, também com muito espaço para o perdedor, que normalmente fica meio não, fica totalmente chateado. E o Mais ouvinte retraído. saía escutando e fazia eco, isso na rua, na Siqueira Campos, mas fazia eco mesmo. Hoje não, acabou. Esse tipo de informação para o ouvinte, esse tipo de sensação que o ouvinte tem, acabou totalmente. E principalmente agora, quando logo cedo a gente falou sobre o cara que fez o gol no CRB, não é? O que saiu do CSA. Talhari, Sim, Gabriel Talheri. Talhari. Não é Gabriel Talheri, Talhari não, né? Quase isso. Gabriel Talhari tá no Pronto. Juventude, fez o gol de pênalti contra o time de vermelho e saiu comemorando, imitando galinha. Mas que galinha. Pois é, A então, galinhada. a galinhada, né? Então, nessa época era tudo totalmente diferente. Hoje, esse Talhari, que está no Juventude, e parece até que foi comprado do CSA. Não sei se esse dinheiro entra no cofre do CSA ou de quem será o dono do cofre, que o Não, dinheiro vai estar lá, né? ele pertence, não sei se ainda pertence ao Capivariano, estava emprestado para o CSA. Infelizmente, o CSA não lucra nada com o passe Nada, dele. né? Ah, mas Nada. vendeu um há pouco tempo, não é? 300 Vendeu o mil, Rodrigo parece. Rodrigues. Isso. Aí Pronto. tem Me parte do parece, passe do Rodrigo. me parece que até para o Juventude também, não? Uma coisa assim, Foi, parecida. Foi, exatamente. né? Sim. Uhum. Deixa eu ver. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Talhari, que está no Juventude agora, amanhã pode estar no Náutico, no outro semestre ele pode estar no Sport do Recife. Então, ficam uns andarilhos, como técnicos também, povoando o futebol brasileiro e não acrescentando em absolutamente nada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu comecei no futebol, é claro que isso está no passado, tá. Houve uma evolução? Houve, mas acabou no jogador o amor pelo seu clube. Quando a gente tinha aqui, na época, de Silva Cão, que era o grande ponteiro de Joãozinho Paulista, que foi, já estou citando o CRB, de Roberto Menezes, que era cria do CRB e que jogava com amor pelo seu clube, de Roberto Brito pelo CRB, de Roberval Davino, que você o conhece como técnico, mas foi um dos grandes pontas do futebol alagoano. Então, isso acabou no futebol. Hoje é um bando, me perdoem eles, que estão exercendo o direito deles, e a mudança foi muito favorável a eles, mas eles são um bando de mercenários. Para onde você oferecer mais dinheiro, o cara vai. E, para completar, veio essa desgraça. A sua. Como é que. Bete o quê? Da aposta, Bete Bete, Paripoeira, né? Bete Santos. Bete Santos é o nome da minha mãe. Aí eu pego Exatamente. Bete, que é o nome toda Bete, agora todo mundo é Bete, Bete pra lá, Bete pra cá, tá infestado. Aí eu digo, vou criar a minha também, Bete Santos. E criou com
assim, você foi muito feliz nessa criação. E um abraço para ela também, para o seu pai, que acho que são acompanhantes do podcast, né? São sim. Então, não essa Beta é maravilhosa, essa aí é corretíssima, não é? Claro que aniversário de aposta não é nada, é uma homenagem que você está fazendo à sua mãe, criando a sua Beta. E hoje a Beth, e a televisão explodiu com isso, os times de futebol são patrocinados também por essas bets e tal. Isso aí veio para complicar ainda mais o futebol. Daí o ensejo da patifaria dentro desse esporte tão maravilhoso que é o futebol. Patifaria como? O cara está forjando resultados para o apostador. Né? Tanto é que o Paquetá lá para a Caixa Prego, né? O cara apostou que ele ia tomar um cartão amarelo, disse até o tempo, sei lá o quê, e que depois ia tomar uma expulsão, não sei também o que foi. Quer dizer, o futebol está caminhando para esse lado horroroso, não é? E é o do crime dentro dele. Você, na realidade, não sabe se aquele pênalti foi natural, que o pênalti é uma jogada, às vezes, infantil, natural, e às vezes é de maldade para esse aspecto. Não, vou fazer um pênalti aqui porque eu posso ganhar. Veja só, teve um cara aí foi até do Coruripe, não é? Daqui do Coruripe, e que explodiu no Rio, depois foi contratado pelo Goiás, do Goiás saiu para o Curitiba, esqueci o nome dele agora, ponta esquerda, e bom jogador. O cara se vendeu por 70 mil, 75, sei lá o que, está agora para o exterior, está jogando para lá. Não sei como não foi banido, mas também foi pego nessa questão de forjar. Eu nunca pensei que cartão amarelo desse tanto dinheiro, e dá, Pois né? é. Então, o futebol está caindo também nessa coisa criminosa, Alberto, e isso vem naturalmente em deprimente desse esporte tão maravilhoso. Vou até lembrar, e você era menino ainda, garoto, acho que 10, 12 anos, sei lá, João Lira, que foi um benfeitor do CSA até certo ponto, que ele fez. Usineiro, ele era um Tenório no tempo dele, né? Um Rafael. Com mais dinheiro, muito mais dinheiro. E aqui no CRB havia, eu não sei se era o Valdemar Correia, acredito que sim. Valdemar é um amigo também, viajei muito com ele, era presidente do CRB. E o João Lira muito orgulhoso, não é? Muito senhor de si e muito de tomar atitude assim, desastrosa de imediato. Igual a um presidente que eu conheço hoje, disse, acabou o jogo, não, quero mais isso não é para mim, eu não sou desse mundo e tal, você sabe quem é, não é? Já se ligou em quem? Então, o João Lira contratou uns 5 jogadores ou mais de fora, dentre eles Espinosa, que foi um grande lateral do CSA, dentre uns gaúchos, Enio Oliveira, nessa época, né? E foram jogar, a decisão seria no outro domingo, né? Chegou a fase não era mata-mata, mas era uma melhor de 3, não é? Praticamente mata-mata. E o Valdemar Correia espalhou que o CRB já tinha cooptado uns 3 ou 4 jogadores do CSA. E o João Lira botou para fora tudinho. Resultado, não tinha nada disso, era somente boato. E o CRB ganhou esse campeonato. Então, o futebol tem essas armadilhas, armações também, tem essas coisas que a gente sabe que ficam na história, ninguém prova, mas ficam, né? Futebol é assim. Por falar em coisas controversas, coisas que mudaram, né, nesse tempo aí da tua carreira, e também do teu acompanhamento do nosso azulão, Madalena, é a respeito da torcida, né? Vocês presenciaram um tempo antes das torcidas organizadas e depois das torcidas organizadas, e queria ouvir de ti também, Madalena, o que é que você viu de diferença nesses tempos aí,
com essas torcidas e como que isso afetou ou afeta de alguma maneira a atuação da imprensa, da rádio. Já entrou muito no Repelé pela equipe de imprensa, Madalena? Algumas vezes, viu? Algumas Olha aí. vezes. Quanto à questão da torcida organizada, eu acho que isso vandalizou o futebol, viu, Alberto? Porque antes da torcida, né, organizada, a gente podia andar livremente, dia de clássico, oxe, não tinha perigo, né? Você podia ir com o uniforme do seu time e que não tinha problema nenhum. Agora, depois da torcida organizada, pronto, você nem precisa nem ser dia de jogo, né? Que você corre risco de morte porque você não tem a liberdade de andar como você quer, com seu uniforme, de você botar um escudo do seu time no carro. Você não tem mais essa liberdade. Eu acho que isso foi uma mancha, na realidade, né? Uma mancha azul? Não, uma mancha negra, viu? Também me permita, Madalena, e você também, Alberto, Hum. por culpa única e exclusiva da falta de autoridade, não é? Pelas leis frouxas, não é? Porque isso seria muito fácil de combater. A Madalena lembrou aí que a Madalena frequentou o Trapichão desde garotona, né? Desde meninona. E não havia, na realidade, problema de você assistir jogo até ao lado de quem era do CRB, ali juntinho. Claro que havia uma separação, a arquibancada grande do Trapichão sempre foi mais do CSA, porque, na realidade, a torcida é maior, ainda é maior que a do CRB, mas hoje isso Sim. aí virou uma desgraça. Como a Madalena falou, até sem ser em dia de jogos, você corre o risco de ser agredido, de ser xingado, de correr até para fugir de problema maior. Mas isso, a culpa é da falta de autoridade do judiciário, principalmente, porque a polícia vai lá, a reprimenda, prende agressor e tal. No outro dia o cara está livre. Depois ele está voltando ao estádio. Mas não é só aqui em Maceió, não. Essa coisa virou algo assim inacreditável de forma nacional. Nacional. No Rio de Janeiro, quantas mortes já aconteceram depois de jogos? Em São Paulo também. A barbaridade, por culpa exclusiva da falta de autoridade e principalmente da justiça. Acabou. Se o cara é banido, não pode mais frequentar estádio, deixa o cara fora, deixa na delegacia, prende, dá uma sentença e tal. Eu lembro de episódios absurdos quanto a isso e que, naturalmente, eles tiram o torcedor do estádio, infelizmente. E fazendo um salto temporal, eu lembro quando eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto o CSA, isso de uns 10 anos para cá, mais ou menos, eu não conhecia, não cheguei a conhecer o narrador Edvaldo Alves, não conhecia. Você passou um período fora desse ramo, né? Teve alguma mudança profissional? Quem acompanhava Edvaldo Alves e está se perguntando onde é que foi parar Edvaldo? O que é que aconteceu aí nesses últimos anos, Edvaldo? Eu fui parar em casa. É que, por força até de sobrevivência, eu tive que direcionar minha atuação para o interior, entendeu? Fazendo acompanhamento até de política mesmo e tal, e fui deixando o rádio que já não nos sustentava mais, não é? O problema foi, e Sim. também houve momentos em que você se aborrece, até nas injustiças que são cometidas, e abandonei um pouco. Ultimamente eu voltei porque um amigo meu dessa época, e graças a Deus eu sempre tive bons amigos no rádio, um amigo me chamou para colaborar com ele e tal, e eu voltei para a difusora. Mas foi basicamente por causa disso. Aí, e outra questão é que não tenho mais 40, 50 anos, né? Já são 78. Isso pesa muito, Alberto.
não é? Sim, sim, Aí é melhor estar entendo. em casa, quietinho, estar É. somente relembrando, ouvindo, não é? E meus companheiros dessa época hoje sobram bem poucos. Antônio Torres, que é comentarista, Madalena sabe quem é. Arivaldo Maia, que acabou de encerrar a carreira dele, anunciou oficialmente. Ainda tem o César Uhum, Pita, que é hoje da Pajuçara. Quem mais? sim. Antônio Oliveira, que está na difusora ainda. O filho de Vacil Uhum, Barbosa. Vacil, você não lembra, porque já faz muito tempo que ele faleceu, uns 15 anos aproximadamente. O filho dele é uhum, comentarista hoje, é repórter esportivo também. Então, sobra uma meia dúzia, mais ou menos. E uhum. ficou a boa lembrança, né? A boa lembrança. E hoje na internet Verdade. a gente tem um monte, tem um monte que Ah, dá agora eu vou desgosto. dizer, vou falar internet. Procurei muita coisa, procurei também narrações tuas na internet para embasar aqui para fazer o trabalho de pesquisa. É difícil, né? Resgatar, fazer esse registro histórico da crônica esportiva em Alagoas é algo que É muito eu tive difícil. dificuldades de pesquisar. Não, e a dificuldade é grande mesmo. Até porque sobrou apenas hoje o Walter Luiz, que ele, um pesquisador, ele tem muito. O acervo dele é muito grande, é muito bom. E antes era o Lautenei Perdigão. Lautenei era vizinho meu na Jatiuca. Esse era a história total do futebol alagoano. Lautenei Perdigão. Uhum. E tinha outro, aliás, Jatiuca foi um outro, e Madalena lembra dele, Osman, seu Osman, o pai de Sandra, né, Madalena? É, ele tinha tudo do CSA, tudo que você imaginasse sobre o CSA, ele tinha no arquivo dele. Então, houve também essa falha, não é? Essa falha. É. O Lautenay ainda tem um acervo bom do futebol de Alagoas lá no Museu dos Esportes, no Estádio Repelé. Mas na internet, muito pouca coisa, Verdade. quase nada, É. quase nada. Vamos pa- Atualmente, Edvaldo, estás no time da Difusora ainda? Não, 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 não. Uhum. Ah, então, já que não está na crônica aí Sim, esportiva, eu posso perguntar, né? pode, Agora, fica à vontade. agora você pode falar. Agora você pode Ah, falar. Edivaldo Alves é azulino? Azulino, Azulino. Oh, olha aí. Não, isso Coisa boa. o pessoal sempre soube, entendeu? Mas Uhum. nunca foi contestado por isso, não, porque Oh. quando atuando ou dando opinião, eu não era torcedor, não. Eu era um cara da crônica esportiva, totalmente alheio a isso aí. Mas sempre foi É. azulino. Então, esse foi o nosso papo de hoje, muito enriquecedor. Eu agradeço demais, Edvaldo, por ter atendido o nosso convite e certamente é algo que vai marcar o nosso podcast nesse novo formato e que vai trazer muita cultura nessa falta aí de conteúdo que a gente encontra na internet. Esse podcast é algo que vem a agregar também, né? Tanto a história da crônica esportiva quanto a história do próprio CSA é muito nebulosa, você não encontra muita informação pela internet. E que bom que temos hoje várias mãos para ir resgatando e várias vozes para ir trazendo isso de volta. E uma delas, com certeza, é a tua. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Alberto. E até não vou me surpreender, não, que eu sei do seu tamanho cultural, eu sei disso, não é? Mas você para mim é surpresa, bom apresentador, viu? Muito bom, muito bom. Os assuntos em dia, muito bom. Não é missa de corpo presente, não, nem pense nisso. Estou retratando uma realidade. Fiquei surpreso, embora soubesse e sei do tamanho da sua cultura. E quero pedir desculpas também, que a Madalena falou muito pouco. Eu tomei o tempo dela quase todo. Não, eu deixei aqui um espaço reservado para ela nesse final, para ela É, dizer o que é que acompanhou, porque ela não te acompanha só da rádio, mas a vida de estar presente, né? O que é que se aprendeu, Madalena, nesses anos com o Edivaldo?
a respeito do CSA também, a respeito da própria vida nesses anos de convivência. Fique à vontade para trazer suas palavras finais. Eu até achei bom você, Edivaldo, o senhor falar mais, porque eu tô meia rouca. Olha, quando eu cheguei na casa do seu Edivaldo, né, que eu morei mais de 20 anos lá, eu nem sabia o que era futebol. Eu cheguei tinha 10 anos e comecei a gostar de futebol acompanhando ele, né, e o Evaldo nos jogos, né, me apaixonei pelo CSA, pelo Azul, e eram aventuras, para você ver que o tempo, né, era tão assim, era tão bom, que a gente ia nós três numa moto, tu acredita? Uma moto E pequena. numa moto pequena, exatamente. A gente ia da Jatiuca pro Trapiche, nós três numa moto, né? E assim, né? Eu tive o Cedivaldo como assim, como base, como um pai, porque eu não conheci meu pai, né? Eu não tinha referência masculina na minha vida, e quando eu fui morar lá com minha mãe, né, na casa do Cedivaldo, a referência que eu tive de pai foi ele, né? E eu considero muito, ele sabe disso, considero muito Dona Diná também, e tenho o Evaldo como irmão, tanto é que a Lívia chama seu Edivaldo de vozito, né? Uhum. E é isso, eu tenho uma consideração imensa, tenho um amor muito grande, a família deles, considero como minha família. Tive na minha vida muito mais contato com a família do Cedivaldo e da Dona Diná do que com minha própria família, né? Eu que não tenho irmãos, né? Pelo menos o par de mãe, né? E foram anos assim de apoio, passei momentos difíceis, né, na minha vida pessoal, né, meu casamento foi desfeito e voltei para a casa do seu Edivaldo, né, com a minha filha. Então, são coisas que, assim, não existe valor que pague. Você tem um apoio no momento que você está numa dificuldade, não é nem o apoio, assim, financeiro, mas o apoio moral, não tem dinheiro que pague. E eu sou eternamente grata. E a É gente isso. também, a Madalena sabe disso. Só vou resumir isso aí em poucas palavras. Madalena se referiu ao casamento e a Madalena é tão especial, que ela começou a trabalhar na CIA hoje aqui e se aposentou na CIA. Eu estava até dizendo para minha irmã essa semana, comentando com ela, a Zezé, de que acho que a Madalena nunca recebeu uma repreensão na loja. Ou recebeu, Madalena? Chegar atrasada, faltar, não desempenhar bem sua função lá. Chegou a esse momento, não. De dizer, não, você Não, está não. repreendendo. Pronto. Em quantos anos de trabalho? 30 anos na CIA Na e, CIA. é, e na dificuldade de transportes, né? Eu preferia chegar 1 hora antes do que chegar 10 minutos atrasada. Pronto. Então, esse é o perfil da Madalena. Me deu trabalho quando ela não quis mais o casamento e com muita razão. Me deu trabalho porque eu é que ia buscá-la 7 horas da noite, 7 e pouca, lá na CIA, para trazer para casa e tal. Somente isso. Não houve problema nunca nenhum, graças a Deus. Teve a filhinha dela, que é a sua esposa, Alberto, Sim. que é a Lívia, não é? E ela, a mãe Lívia, foram pessoas que chegaram para nossa família e hoje é que são, na realidade, família. Tanto é que a Diná hoje tem a Zéza, mãe de Madalena, como irmã. Evaldo tem a Madalena como irmã também. Ela disse que não teve na família irmão, tem sim o Evaldo, não é? Então, para a gente, tudo isso foi um presente que Deus nos deu. E sou feliz demais em entender a vida como ela nos deu esse presente tão lindo que é a reunião dessa família. A Zéza, a Amada e a Lívia.
e agora chegando a Ágata, não é? Exatamente. Finalmente lá na família. Presente, quem está recebendo sou eu, recebo presente de ter vocês na minha família, agradeço a Deus por isso, e também presente Obrigado. está recebendo nossos ouvintes por terem esse banquete, tanto de conhecimento, quanto de história, quanto de lição de vida neste episódio desse podcast. É Verdade. verdade. Ô, Roberto, foi um prazer muito grande estar com vocês. Estou aqui à disposição para a gente conversar outras vezes, outros relatos que já serão diferentes Uhum, desses, né? isso. E também tê-lo, eu posso dizer assim, tê-lo na nossa família, não é? É algo assim muito prazeroso. E até com a minha irmã conhece vocês desde a Igreja Uhum, Batista Betel, não é? isso. Mesmo já estando com 88 anos de idade, 10 a mais do que eu, ela tem um apreço muito grande por você e pelos seus, e principalmente você. Toda vez que ela me pergunta pela Madalena, pela Lívia, e sendo informada agora da Ágata, ela diz: "Oh, Uhum. como eu gosto daquele rapaz, que rapaz decente, que rapaz mesmo." É por Um isso que abraço, Salomão viu, Roberto? fala, por isso É, Salomão fala que o bom nome vale mais do que o ouro e do que a prata. Eu também. agradeço a Deus por isso e Aham. de estar construindo essa vida aqui, de ter vocês ao meu lado para me ajudar nesse É. propósito. É isso aí. Em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi, e se Jesus não tiver voltado antes, retornaremos aos seus ouvidos daqui a 15 dias. Gagarin falou, Seton confirmou e eu sigo acreditando que a Terra é azul! Ok, galinha nunca vai subir. Cheiro, tchau. Saúde! Ai, obrigada. Vou sobreviver.